Olá a todos, meu nome é Monize, sou mãe de 3 crianças, casada há 11 anos e hoje eu vou contar meu testemunho. Me casei com 18 anos no civil. Meu marido sempre foi um homem bom, sempre confiei nele. Ele nunca me deu motivo para mim ter desconfiança. Eu achava que estávamos bem. Por mais que tinha nossos desentendimentos, tudo se resolvia e a gente ficava bem. Porém, no dia 8 de março, meu marido veio almoçar em casa e eu fui ver um e-mail no celular dele. E nisso, eu estava com o celular dele e chegou um WhatsApp da OM. Eu abri a mensagem e dizia se eles iriam almoçar juntos. E foi aí que tudo começou. Antes de eu ver essa mensagem, meu marido já estava vindo mais tarde, mas ele dizia que era por conta do serviço. E eu, por acreditar nele cegamente, não imaginava traição em nosso casamento. Mas quando vi a mensagem, perguntei para ele o que significava aquilo. Ele falou que era coisa do serviço, que ela não queria falar com ele na empresa e que não era nada do que eu estava pensando. Por mais que eu questionava ele desconversava e dizia que eu estava ficando doida. Eu briguei com mas ele não assumiu nada. Ele voltou a trabalhar. E eu fiquei com isso na cabeça. Eu peguei, fui no computador e entrei no Instagram dele que estava aberto e fui no chat. E vi que tinha conversa deles dois. Eu liguei para ele na hora e continuei a briga com ele por telefone. E quando ele chegou em casa, a gente continuou a briga. Era briga atrás de briga, não tinha mais conversa. Ele, por outro lado, não fazia tanta questão mais de ficar em casa. De semana ele chegava à tarde e de sábado e domingo ele sempre arrumava alguma desculpa para sair de casa. No começo do ano, em janeiro, Deus nos abençoou. Conseguimos comprar um carro. Iríamos vender o que a gente tinha e ficar com o que tínhamos comprado. Que esse carro que a gente conseguiu comprar era um sonho do meu marido. Ele sempre quis ter esse carro. Era mais sonho dele do que meu. Mas quando a gente achava que ia dar certo de vender o nosso primeiro carro, sempre dava errado. E de janeiro para julho ficamos com os 2 carros. Mas hoje eu compreendo porque não conseguia vender o nosso primeiro carro. Bom, num sábado meu marido saiu e falou que iria fazer um serviço no caminhão que tinha quebrado. Ele saiu cedo e já era noite. Eu ligava, ele não me atendia. Eu estava preocupada com ele e não conseguia dormir. Até que ele veio aparecer em casa de madrugada. Abri a porta questionando ele e foi aí que ele me disse que ele não queria mais continuar com o nosso casamento, que eu podia arrumar outra pessoa. Ele me pediu desculpa, mas ele falou que tinha me traído. Parecia que eu iria desmaiar, me deu falta de ar. Foi horrível, horrível mesmo. Pedi para ele não ir embora. Ele dormiu em casa, mas no outro dia ele pegou as roupas dele e saiu de casa. E foi aí que eu entrei no deserto. Eu só chorava, emagreci, não tinha ânimo para nada. Questionava Deus todo momento e ficava sem entender. Eu ficava vendo as fotos do meu marido, eu entrava no Gmail dele, via as fotos dele, via a foto da OM no carro com ele, e eu ficava revoltada. Sabia onde a OM mora, o telefone, porque eu tinha printado a tela e mandado para mim. Mas eu não tinha coragem de falar com ela. Eu ficava ligando pro meu marido, mandando mensagem. Eu bloqueava e desbloqueava ele, porque temos 3 crianças e não tem como eu não falar com ele. Então tudo começou em março. Ele ficou abril e maio fora de casa. E em junho ele começou a se reaproximar. E em julho ele estava de volta em casa. Mas voltando um pouco o que eu fiz no meu deserto, quando eu me vi traída, meu marido fora de casa e os nossos filhos perguntando do pai, eu estava no chão, só chorava, sofri muito. E o meu marido parecia que estava bem, ele estava saindo, estava feliz. E ele não chegou a postar nada na rede social, mas eu acompanhava ele no Gmail, eu conseguia ver as fotos no Maps.
Então eu conseguia ver e ele parecia que estava bem. Mas eu tinha que me levantar, porque as crianças precisavam de mim. Eu contei para minha mãe e para minha irmã. Precisava falar com alguém. E elas ficaram do meu lado e me aconselharam a me separar. Gente, eu quase fiz macumba pro meu marido. Eu não aceitava tudo que estava acontecendo. Mas depois de eu ter tentado quase fazer macumba e ficar só brigando, ficar indo atrás dele e nada dar certo, eu resolvi ir à igreja. E foi aí, um domingo, fui à igreja. Eu estava muito afastada de Deus. Então fui na igreja no domingo, cheguei, a reunião já tinha começado, mas eu esperei para falar com o pastor. Contei tudo para ele só no choro. Ele orou por mim e disse que eu poderia terminar com meu casamento ou lutar, mas que não seria pecado da minha parte acabar com meu casamento, porque houve adultério. Eu não aceitava o fato que tinha acontecido. Eu não me via em outra relação com outro homem, como o pai dos meus filhos. Então, eu comecei a frequentar a igreja porque era o lugar que eu sentia paz. Mas eu pedia para Deus um direcionamento. Meu marido me ajudava financeiramente no tempo que ele ficou fora de casa. Mas ele mantinha contato com as crianças, mas era só com as crianças mesmo. Ele não queria saber de mim. E um dia eu fui pesquisar de casamentos na internet. Encontrei o canal da Elaine. E foi aí que eu tive um entendimento, um mundo que eu não conhecia. E aprendi muito com a Elaine. Passei a orar e entendi que não era brigando que eu iria conseguir o meu marido novamente, e sim de joelhos no chão. Fiz jejum em prol do meu casamento. Continuo orando cerca de espinhos até hoje. Aprendi a fazer a oração de batalha espiritual. Comecei a orar muito pelo meu marido de madrugada, orar pela minha casa, orar pela minha família, e cheguei num ponto que eu não chorava mais. Comecei a cuidar de mim, pedia para Deus fazer a obra em mim. Arrumei um serviço meio período, do jeito que eu sempre quis. Comecei a ter um posicionamento com meu marido. Eu não ficava vendo mais nada dele. E para mim chegar nesse ponto, eu tive que entender que realmente o mundo espiritual existe e que o inimigo tinha entrado no meu casamento e que só com oração e muita fé em Deus eu iria sair dessa situação. O carro, como eu disse a vocês, meu marido perdeu por falta de pagamento. Por isso que Deus permitiu a gente não conseguir vender o nosso primeiro carro, para a gente não ficar sem nenhum. Deus é maravilhoso, gente. Ele cuida da gente todo momento. Ele não dá o fardo maior que a gente pode suportar. Hoje, eu continuo a igreja. Meu marido vai comigo. Ele bloqueou a Amy. Ele não tem mais Instagram. Ele tá outra pessoa, gente. Eu acho que eu tenho certeza que minhas orações foram atendidas. A OM chegou a me ligar quando meu marido voltou para casa. Ela me ligou, mas eu nunca atendi ela. Ela chegou a curtir, ela ficava curtindo tudo meu nas redes sociais, mas eu privei as minhas redes sociais para não ter contato com ela. E eu estou em paz, gente. Meu marido, ele continua no mesmo serviço, porque ele tá procurando outro, mas ele não pode sair de uma hora para outra sem arrumar outro, porque a gente tem responsabilidades. E a OM está lá também, mas eu não tenho, eu não sei explicar, mas eu tô em paz, eu tô muito assim confiante. Meu marido me passa muita segurança. Como a gente ficou com um carro só, no momento eu tô indo buscar e levar ele no serviço. Fim de semana, ele fica aqui comigo, com os nossos filhos. Gente, no meu deserto eu não falei, mas eu também assistia muito o filme Quarto de Guerra. Assisti os vídeos da Elaine. O David Leonardo também sempre gostei e orava muito, trazendo Deus para minha casa.
Hoje, Deus para mim em primeiro lugar. Creio que passei por isso porque eu era muito dependente emocional do meu marido. Para mim, era meu marido, meus filhos, eu e depois Deus. E não é nessa ordem, né? É Deus, eu, meu marido e depois os nossos filhos. Gente, se eu posso dar um conselho para vocês, coloque Deus na frente, pede para Ele ajudar, que Ele ouve as nossas orações, nossos pedidos. Busquem conteúdos que agregam, que vão fortalecer cada um de vocês na fé. Coloca Deus na frente. Quando Deus coloca a mão, é muito lindo. E acreditem que hoje é meu testemunho e amanhã pode ser o de vocês. Não desista. Deus não destrói uma família para construir outra. Família de Deus. E Ele vai estar com cada um de vocês como Ele teve comigo. Um beijo no coração de todas vocês. Que Deus abençoe. Obrigada.